Ação imediata já de volta com o advogado trabalhista, doutor Turola. Boa tarde, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, boa tarde. Hoje um pouquinho frio, né? Frio. Mas tá bom, obrigada pela presença novamente. Olha, eu vou começar com a pergunta da Janaína, do Jardim Novo 2. Ela quer saber a partir de quantos meses uma pessoa pode ser mandada embora do trabalho após a maternidade. Após a maternidade, né? 5 meses é o prazo constitucional. Parto, 5 meses depois, está liberado para ser mandado embora. Mas a gente tem que observar a norma coletiva. Depende se é comerciário, depende se é industriário, se é metalúrgico, porque algumas normas coletivas estendem esse período, às vezes por 60 e até por 75 dias. Então, a Constituição, 5 meses. Mas olha a norma coletiva. Bom, tem uma pergunta relacionada a isso, é a da Thaís Rocon. Ela teve um filho e agora voltou a trabalhar, porém não conseguiu creche para a criança. Pediu para que a empresa a mandasse embora, mas não aceitaram. Diante disso, ela tem faltado e disseram que vão dar advertência. E se completar 3 advertências, ela pode ser mandada embora por justa causa. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Advertência, suspensão, aí justa causa pela reincidência, né? Pela prática reiterada daquele mesmo ato. Falta ao serviço injustificada. De modo que o bom é que ela consulte, eu não sei a empresa que ela trabalha, nem quantos empregados tem essa empresa, porque grandes empresas são obrigatoriamente tem que ter creche. Se não tiver creche, tem que pagar uma creche, né? E fora isso, claro, o governo municipal está aí para oferecer creche. No caso, ela não conseguiu, não tem vaga, ela pode reivindicar de alguma forma? Pode reivindicar sim, viu? Reivindica. Se precisar, eu aconselho você a ir conversar com o promotor. Né? Porque poderá ser arrumada uma vaga para o seu filho na creche para você continuar trabalhando, claro. A gente já volta a falar dessa questão de demissão de justa causa, mas só complementando aqui a pergunta dela, a empresa é obrigada a fazer acordo, porque na verdade ela pediu para que a empresa mandasse embora, fizesse um acordo, porque ela não quer pedir a conta. A empresa é obrigada a fazer acordo? Não, não é obrigado. O acordo não existe, né? Ele acontece quando? Quando as duas partes assim desejam e acabam fazendo, simulando uma rescisão. Isso não é legal, não é obrigado, por esse ponto não tem direito. A pessoa tem que pedir a conta mesmo. Ou pede a conta ou fica trabalhando. Agora falando então das demissões por justa causa, em que situação que a pessoa pode ser demitida em justa causa, doutor? Olha, a desídia, né? Isso só para alinhar aí com aquela pergunta ainda anterior, a desídia é o relaxo, né? Dizendo assim, francamente. Então o empregado ele começa, falta muito, não justifica, o empregado toda segunda-feira ele falta, né? O empregado na produção cai muito a produção, né? Visivelmente, então existe uma desídia, um relaxo, uma má vontade de trabalhar, isso é justa causa. Como é justa causa também o empregado que ofende o patrão, ou o empregado que ofende o seu colega de trabalho, ou o empregado que ele revela segredos da empresa para algum concorrente, né? Existe um elenco grande de justa causa na CLT. Então o empregado precisa tomar cuidado. Tá certo. Então tem aqui, olha, uma outra pergunta de uma pessoa que não se identificou. Ela tem 53 anos, 3 anos e meio de carteira e está tentando se aposentar por invalidez. É possível? Olha, se ela tem 3 anos e meio de carteira, né? E se esses anos e meio são atuais, não são lá atrás, né? Paguei 3 anos e meio, não. São atuais, quer dizer, mantém a qualidade de segurada, então o que precisa? Precisa ter um afastamento, né? Um auxílio-doença e estando afastada, a pessoa pode pleitear uma aposentadoria por invalidez. O José Balbino, de São Miguel, ele deu entrada na aposentadoria faz 1 ano e 3 meses na Justiça. Quando receber a primeira parcela, vai receber os atrasados também? Vai receber, né? Então, se entrou na Justiça, digo até mais, às vezes a pessoa requer administrativamente, é negado administrativamente, aí requer na Justiça e o juiz tem condição de deferir desde o primeiro requerimento administrativo. De modo que se você ganhar a causa nesse sentido, você recebe todo atrasado. E tem que pagar na hora esses atrasados? Não. Contra o INSS, é um ente público, né? Então, a hora que tiver calculado esse atrasado, dependendo o valor dele, né? Pode ser de R$5.000, pode ser de 50. Então, dependendo do valor, aí se submete a precatório. Mas uma coisa é verdade, o INSS é um bom pagador, vai receber. Então, tá bom. O Zacarias do São Miguel também, ele trabalhou por 15 anos em regime CLT, passou a ser funcionário público, está há 7 anos como estatutário. Se for mandado embora como funcionário público, como fica a aposentadoria? Como funciona nesse caso? Olha, se sair como funcionário público, digamos que daí ele volta a trabalhar pelo INSS.
Aí precisa pegar uma certidão de contagem recíproca de tempo de serviço e traz esses 7 anos para a Previdência, para o INSS e depois aposenta normalmente. E no caso de demissão de funcionário público, aqui, já que ele está falando de demissão, todo mundo acha que prestou um concurso, está lá no funcionalismo, então está garantido para a vida toda. É assim mesmo que funciona? Esse funcionário pode ser mandado embora? É quase assim, né? É quase assim. Então precisa ver, nós não sabemos de onde ele é um funcionário público, né? Não sabemos se é um emprego público, se ele é estatutário, se ele é seletista, nós não sabemos pela pergunta. Mas é claro que o estatutário tem mais garantias, né, de manter o emprego do que tem o seletista, do que tem aquele que é do emprego público. Mas nada impede que haja aí um rompimento contratual. Mas no caso dessas regras aí, dessas normas da CLT, de acordo com demissões justa causa, não cabem aí nesse... Se for estatutário, não aplica a CLT. Olha, tem o Jurandir também da Vila Operária, ele é afastado pelo INSS e não está recebendo da empresa a cesta básica. Quer saber se tem direito? Olha, a cesta básica é um benefício que não tem previsão legal, ele é também de negociação coletiva, de modo que você precisa conversar no seu sindicato, porque existem regras, né, não só para a cesta básica, como para outros benefícios extras legais. De modo que conversa com o sindicato, verifica se, na regra, né, comporta a questão do afastamento pelo INSS. Olha, Maria de Fátima do Santa Cruz, ela trabalha com carteira assinada desde 1987. Tem direito de pedir a revisão do cálculo do fundo de garantia? Precisa de um advogado para isso? Olha, precisa de um advogado, né? Tudo indica que tem direito, e eu digo tudo indica por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, no mês de março, suspendeu todas as ações do FGTS, né? Esse tipo de ação. De modo que eles vão julgar entre as 50 e tantas mil ações que corriam na Justiça, eles escolheram né? Os ministros do Superior Tribunal de Justiça vão julgar esse e dali para frente, então, é que nós veremos se vamos entrar com processo ou não vamos entrar com processo. Até o momento, então, ninguém recebeu esse dinheiro que deveria, que não, seria... podemos dizer que estava perdido? Não recebeu. O Celso Antunes do Jardim Brasília, ele quer saber, quem sofre acidente de trabalho com sequelas tem direito a algo? Sim. Se você sofreu um acidente do trabalho, ficou afastado e aí restou uma sequela que vai ocasionar o quê? Uma dificuldade maior, né, no trabalho, mesmo uma reabilitação, uma mudança de função, não consegue mais fazer aquela função, quer dizer, tem uma sequela, está provado que tem a sequela, requer o auxílio acidente. Auxílio acidente o que é? O auxílio acidente é um benefício correspondente à metade daquilo que o trabalhador recebia enquanto estava afastado. Digamos que você trabalhava, ganhasse ali 1.500 por mês, se afastou, começou a receber 1.200 de afastamento, de auxílio-doença, ficou com sequela, terminou o auxílio-doença, você vai receber metade. Recebia 1.200, você vai receber 600. E esses 600 recebe até aposentar, viu? Mesmo que for mandado embora do emprego futuramente, continua recebendo aqueles 600. O Anselmo Luiz, uma empresa, ele trabalhou há 11 anos numa empresa e em janeiro foi demitido. A esposa tem um tumor, ele conseguiu estender seu convênio médico. A lei permite 120 dias de tratamento. É possível mais dias no caso de câncer, do câncer ainda não ter sido curado? É um caso grave. Aí se você não tiver esse benefício através da empresa, através do convênio médico, você vai ter que procurar a justiça. Quer dizer, as pessoas que têm esse mal, não é, como outros também graves, sempre têm um amparo na justiça, viu? Então você primeiramente conversa na empresa. Segundo, conversa no sindicato. Se não resolver nada, aí tem que procurar a justiça. Essa questão da empresa seria assim, a empresa pode aceitar, ela acredita que seja ali interessante ela fazer essa parte dela, de estender, ela pode também ou não? Poder pode. Aí depende do porte da empresa, né? Depende da capacidade financeira da empresa. Existem aqui em Rio Claro, não só em Rio Claro, né? Mas eu estou dizendo aqui de Rio Claro e região, grandes empresas que prestam uma assistência maravilhosa para empregados e até para dependentes de empregados. Principalmente se essas empresas têm condições financeiramente, não custa ajudar, né? Mas Sim. Quando o senhor diz justiça, ele brigaria na justiça por um atendimento nesse plano de saúde ou no público? Começa no plano de saúde. Fora o plano de saúde, se não der por causa do contrato existente entre a empresa, aí público.
Tá certo, doutor. Hoje acabou nosso tempo também. Eu agradeço aí pela sua participação, estar aqui com a gente, sempre esclarecendo aí os nossos telespectadores. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada. Até lá, se Deus quiser. Até. Olha, o Ação Imediata fica por aqui. Você confere agora o Direto da Redação. Uma ótima tarde e até amanhã.